Abra aí mesmo assentado a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 18. Faremos a leitura dos versículos 14 a 30. Primeiro livro de Samuel, 18, 14 a 30. Encontraram? Amém? Amém. Primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento, capítulo de número 18, versículos 14 a 30. Chegamos hoje ao quinto e último domingo dessa série de mensagens, onde nós demos o tema de Davi, o homem conforme o coração de Deus. Por 4 domingos já passados, nós falamos sobre as características que tornaram esse homem um homem conforme o coração de Deus. E hoje eu quero falar da quinta característica. Chama a tua atenção porque a quinta característica estará aqui dentro desse texto, do primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos 14 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. E isso foi justamente a característica do domingo passado, lembram? Prudência, o êxito. E o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente ou tão exitosamente ele se conduzia, tinha receio dele. Porém todo o Israel e Judá amava a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Por isso Saul disse a Davi: Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente um filho valoroso, e guerrei as guerras do Senhor. E aqui nós temos a explicação do porquê dessa atitude de Saul, que já estava enciumado pelo fato de que o povo amava mais a Davi do que a ele. E ele estava vendo que mais cedo ou mais tarde ele perderia o seu trono para Davi. E a explicação está aqui, porque ele oferece a sua filha a Davi. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, eu não quero tirar a vida dele com as minhas mãos, mas sim a dos filisteus. Ele tinha um plano elaborado, para que os próprios filisteus, o povo inimigo, pudesse tirar a vida de Davi. E nós vamos entender qual era o plano dele. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Não, quem sou eu? Eu sou desprezível, minha família é pobre, eu não tenho como oferecer o dote para que eu possa ter a filha do rei. Era uma época em que o jovem, quando quisesse se casar com a jovem, tinha que oferecer um dote. Tinha que dar algo em troca para poder tomar a filha do homem a que ele gostaria então de tê-la. E aí ele fala: quem sou eu? Quem é a família do meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meolatita, ou seja, homem de Meolá. Então Davi disse: não, eu não tenho como ser genro do rei, a minha família é pobre, eu sou desprezível, eu não tenho como pagar o dote para poder me casar com a filha de um rei. Então passou o prazo e a filha de Saul acabou sendo entregue e casou-se com outro homem, com Adriel. Mas aí Saul percebeu uma coisa interessante, veja no versículo 20. Mical, que era outra filha de Saul, amava a Davi. O que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. Olha, irmãos, a derrocada desse homem chamado Saul. Já era homem rebelde, homem contumaz, homem desobediente, já havia sido rejeitado por Deus e era um homem sem pudor, que não pensa 2 vezes em usar suas próprias filhas para um plano maldito que ele tinha de querer tirar a vida de Davi.
Quando ele soube que a sua outra filha, Mical, amava Davi, estava apaixonada por Davi. Mical seguramente era uma daquelas que estava vindo Davi voltando da batalha contra o gigante Golias. E Mical seguramente era uma daquelas jovens que estavam com seus pandeiros cantando: Davi matou 10.000. Davi é bom demais. E a notícia chega a Saul. 21. Saul disse: eu lhe a darei. Minha filha está apaixonada por Davi, eu vou entregar a minha filha a Davi. Agora por quê? Para que lhe sirva de laço. Esse homem não tem pudor de querer usar a própria filha para usá-la como um laço para capturar Davi, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele, pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. Saul deu ordem aos seus servos: falar em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado. Mentira, mentira, o rei não estava afeiçoado por Davi, coisa nenhuma, queria matar Davi. Mas diga a Davi que eu estou muito afeiçoado a ele. Sabe, eu admiro muito a Davi. E diga a ele em segredo que todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Olha, Davi, o rei está muito ligado em você, como o rei gosta de você. E sabe, ele está querendo então que você se case com a outra filha dele, a Mical, que está apaixonada por você também. Todos te amam, Davi, aqui no reino. Vai lá, casa com a filha do rei. E aí quais são as palavras de Davi? Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei? Vocês acham que é pouca coisa para mim ser genro do rei? Eu não tenho como ser genro do rei. Eu sou um homem pobre, eu sou um homem desprezível, eu não tenho como pagar dote. Eu já disse na primeira vez e vou ter que repetir quantas vezes. Os servos de Saul lhe anunciaram isto, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul, e olha agora, meus amados irmãos, o plano de Saul qual era? Assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote. Não, eu não quero nada de precioso, eu não quero nada de valioso. Diga para ele que a única coisa que eu quero são 100 prepúcios de filisteus. 100 prepúcios de filisteus. Estamos sintonizados? Todo mundo sabe o que são os prepúcios dos filisteus? Só para que vocês saibam, a nação de Israel tinha um pacto. O povo judeu tinha um pacto com Deus. Todo menino, como Juan Fernando, por exemplo, ao 8º dia era circuncidado. Para que você entenda o que era circuncisão, hoje a circuncisão ela pode ser comparada a uma cirurgia que muitos dos meninos têm que fazer, que é a cirurgia de fimose. Ok? Estamos juntos aí ou não? Ou eu preciso ser mais detalhista? O menino, ao 8º dia, era circuncidado. Já se tirava aquela pele que sobra do órgão masculino, que é a cirurgia de fimose, e que se chamava circuncisão. Era um pacto como se fosse um pacto de sangue. Porque ao cortar essa pele, é claro, saía sangue do menino. Era um pacto de união desse menino com Deus. Ou seja, a partir de agora esse menino é um menino judeu, ele pertence a Deus. Então essa cirurgia era feita com todo menino judeu ao 8º dia. Só que menino judeu ao 8º dia de nascido. Só que Saul está falando aqui: eu quero que você circuncide 100 homens filisteus. Opa! Vocês acham que o Davi podia chegar lá: por favor, eu posso fazer uma circuncisão em você? Seria tão fácil assim? Seria tão simples ele convencer 100 filisteus? Primeiro, porque esse era um ato que iria contra a religião dos filisteus. Os filisteus serviam ao seu Deus. E o ato da circuncisão era como se fosse um pacto de pertencimento ao Deus de Israel. É como se eles estivessem renegando a religião deles e se unindo ao povo judeu. Primeiro,
só por essa questão ideológica, por essa questão religiosa, não seria fácil convencer os filisteus, converter 100 filisteus na marra a se tornarem judeus. Mas muito mais ainda, porque, sai para lá com essa faca, rapaz, o que você quer com isso aí? Aí o rei Saul tem essa ideia: eu não quero dinheiro. A única coisa que eu quero é que você me traga 100 prepúcios de filisteus. Eu não sei se ele queria fazer um churrasquinho depois, o que ele queria fazer. Mas está aí. Para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul, olha aí qual era o plano dele. Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Você está me entendendo? A ideia dele é que se Davi fosse tentar cumprir com esse requisito, ele iria morrer na mão dos filisteus. O que acontece? Anunciaram seus servos essas palavras a Davi. E por incrível que pareça, a Bíblia diz que esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi. É só isso? Ele não quer dinheiro? Ele não quer nada de precioso? Ele só quer 100 prepúcios de filisteus? Chá comigo, é para já. O homem que enfrentou o urso, o homem que enfrentou o leão, o homem que matou o gigante Golias, porque sabia em quem ele confiava, ele disse: olha, se é só isso que ele quer, deixa comigo. Porém, ainda os dias não se haviam cumprido. Os dias não se haviam cumprido, ou seja, não tinha chegado ao prazo que Saul tinha dado. Davi se levantou, partiu com seus homens, e olha que interessante, feriu dentre os filisteus. Espera aí, feriu dentre os filisteus quantos? Quantos Saul pediu? Quantos é que Davi levou? 200, o dobro. O cabra achou que Davi ia morrer na mão dos filisteus, ele traz 200. E eu fico imaginando ele chegando com aquela caixinha de isopor, né? Não tinha isopor naquela época, é claro, né, irmãos? Mas você imagina ele chegando lá com 200 prepúcios e entregando para Saul. Os entregou todos ao rei para que fosse genro do rei. O que coube a Saul? Não anunciar a morte de Davi na mão dos filisteus, mas coube a Saul ter que lhe entregar por mulher a sua filha. Viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. Isso trouxe mais uma percepção, mais uma vez a Saul: olha, esse cara não faz isso por si mesmo. Essa capacidade não vem dele, esse poder não vem dele. Mas Saul reconheceu e notou que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus à campanha, sucedia que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Oh, meus amados irmãos, como Deus está em busca de pessoas a quem Ele possa usar. Deus sempre, em todos os tempos, lança o seu olhar sobre a face da terra, buscando pessoas, homens e mulheres a quem Ele possa usar. E nós, durante os 4 domingos passados, vimos 4 características básicas que Deus espera encontrar em todos os homens e mulheres que queiram ser usados por Ele. A primeira característica é que Deus olha, lança o seu olhar sobre a face da terra em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O que dizer de Davi? Os historiadores dizem que entre 74 e 78 salmos foram escritos por Davi. Era um adorador por excelência. Era alguém que de sua pena sempre saía hinos de louvor a Deus. Eu poderia citar tantos salmos de Davi aqui: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu poderia citar outros salmos de Davi: inclina, Senhor, os teus ouvidos, ouve-me, porque sou necessitado e aflito. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Bendize a minha alma ao Senhor.
Nós iniciamos o culto hoje lendo esse salmo, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Era um adorador por excelência. Mas Deus busca não somente verdadeiros adoradores, mas busca homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. E Davi era um desses homens de verdade a quem Deus encontrou. Homem que sabia de quem ele dependia. Você vem a mim com espadas, lanças e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, em nome desse Deus a quem você afronta. Esse era um homem de verdade, que quando confrontado pelo profeta Natã, não pensou duas vezes em, porque era um homem de verdade, em reconhecer o seu pecado, em confessar o seu pecado ao Senhor e clamar pelo perdão de Deus. E sabedor de que não basta confessarmos os nossos pecados, mas continuarmos no dia seguinte nos mesmos pecados, Davi abandonou o seu pecado. Homem de verdade. Nós vimos que o Senhor lança os seus olhares sobre a face da terra, buscando verdadeiros adoradores, homens de verdade, mas também busca aqueles homens cujo coração é perfeito e fiel a Ele. E Davi é um desses homens encontrados pelo Senhor. O desejo de Davi era de estar sempre com o Senhor. No Salmo 23 ele diz: certamente que bondade e misericórdia estarão todos os dias da minha vida, me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu quero estar na tua presença, Senhor. Eu não sei se vocês se lembram, num dos deslizes de Davi, quando Davi foi tentado achar que a força do seu exército é quem lhe dava a vitória, ele resolveu fazer um censo. Ele resolveu fazer uma contagem para saber o número de soldados que ele tinha, para querer anunciar, quem sabe, como o maior exército da face da terra. E o Senhor disse: você está pecando, Davi. Não pense que a tua força está no braço forte dos teus soldados, mas a tua força, Davi, está na tua confiança em mim. Ele reconhece o seu pecado, pede perdão a Deus, e lhe é dada uma oportunidade. Você prefere cair na mão dos homens ou cair nas mãos de Deus? Ele diz: eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque Deus é misericordioso. E eu sei que se eu me arrependo hoje e peço perdão a Ele, Ele me dará uma nova chance. O homem temente a Deus, que conhecia o Deus a quem ele servia. Deus busca também entre os homens verdadeiros intercessores, pessoas dispostas a se colocar na brecha. E nós encontramos em Davi esse homem intercessor, esse homem que orava a Deus. Muitos dos seus salmos expressam esses seus momentos íntimos de oração. Deus hoje espera encontrar homens e mulheres a quem Ele possa usar. E essas 4 características são imprescindíveis. No entanto, Deus quer ainda te usar mais poderosamente, se você estiver decidido a subir um degrau a mais na tua vida, a ponto de que o Senhor olhe para ti e diga: está ali alguém que tem o coração sintonizado com o meu. Está ali alguém que é segundo ou conforme o meu coração. E foi aí que nós começamos a vasculhar a vida de Davi para saber, além dessas 4 características básicas, quais são as que Deus encontrou em Davi para que pudesse chamá-lo de homem conforme o seu coração. Nós vimos a primeira característica da obediência. O que fez com que Saul fosse desprezado e rejeitado por Deus foi a sua desobediência contumaz. E o que fez com que Deus se agraciasse de Davi está descrito nas palavras de Paulo, quando o relato de Paulo em Atos 13, 22 diz: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, porque executará toda a minha vontade. A obediência é imprescindível se quisermos ser também reconhecidos como homens e mulheres conforme o coração de Deus. Mas não somente a obediência, mas termos uma vida controlada pelo Espírito Santo. Nós vimos que a partir do momento em que Davi foi escolhido como o futuro rei de Israel,
Samuel foi lá na casa de Jessé e derramou sobre a sua cabeça aquele chifre cheio de azeite e ungiu o rei em Israel. E a Bíblia diz, em 1 Samuel 16:13, que desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Se você quer ser um homem e uma mulher conforme o coração de Deus, precisa ser alguém cuja vida seja controlada pelo Espírito Santo de Deus. Que a cada dia você reconheça o que você precisa se despojar. Quais são os aspectos da tua carne que estão prevalecendo e que precisam ser trocados pelo fruto do Espírito. A alegria, o amor, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Mas nós vimos que não basta ser obediente, ter a vida controlada pelo Espírito Santo, mas devemos ser a cada vez e a cada dia e a cada oportunidade movidos a confiarmos mais em Deus do que em nós mesmos. As palavras de João Batista, o profeta, foi: convém que ele cresça e que eu diminua. Quanto menos nós aparecemos e quanto mais Deus aparece, mais nós estamos nos direcionando a sermos homens segundo o coração de Deus. Quem as pessoas identificam em você quando te olham? O orgulhoso, o soberbo, o incompetente, o revoltado? O que a pessoa identifica em você? Ou será que olhando para nós as pessoas nos identificam como verdadeiros pequenos cristos? Lá vai um homem cuja vida espelha a vida de Deus. Por isso que domingo passado nós concluímos o culto olhando para a quarta característica, que era a prudência. Nós precisamos viver a nossa vida com prudência, e os 3 aspectos que nós tratamos no domingo passado foi o fato de que devemos ser prudentes no nosso andar, prudentes no nosso falar e prudentes no fato de que não devemos ser somente ouvintes da palavra de Deus. Sermos simplesmente frequentadores da igreja, que a cada domingo ouçamos quais são os desafios de Deus para nossas vidas e que esses desafios entrem por um ouvido e saiam pelo outro. Mas a Bíblia diz que o homem prudente é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. E o que torna evidente que você tem a sua vida edificada sobre a rocha é o fato de você ouvir e ser um cumpridor da palavra de Deus. Hoje veremos a 5ª e última característica que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus. Quero te contar uma pequena história. Presta atenção nessa história. Álvaro trabalhava em uma empresa. Ele era um funcionário sério, dedicado, cumpridor de suas obrigações. E por isso mesmo, já estava ali há 20 anos como funcionário daquela empresa. Um belo dia, ele vai ao dono da empresa. Ele diz: preciso conversar com o meu patrão. E vai lá então, cria coragem, entra na sala do patrão e diz: preciso conversar contigo. Meu senhor, meu chefe, eu tenho trabalhado esses 20 anos na sua empresa com toda a minha dedicação. Só que eu tenho me sentido injustiçado. O José, que entrou aqui nessa empresa e está com a gente há menos de 3 anos, ele já está ganhando mais do que eu. Está ganhando mais do que eu. Eu estou há 20 anos, o cara entrou não faz nem 3 anos, já está ganhando mais do que eu. O patrão, fingindo que não o ouvia, disse: Álvaro, que bom que você entrou aqui. Eu tenho um problema para que você resolva, por favor. Olha, eu estou querendo dar frutas, a partir de agora, como sobremesa, aqui depois do almoço. Então vai ali no sacolão da esquina, sabe onde tem um sacolão ali na esquina? E veja lá se tem abacaxi. Porque eu estou querendo começar essa semana dando abacaxi para todos os funcionários como sobremesa após o almoço. Aí ele saiu. O Álvaro saiu, meio desapontado. Poxa, tentei falar com o chefe, ele nem me deu ouvidos, e me deu, foi mais um trabalho para eu fazer. Mas ele foi até o sacolão. Em poucos minutos o Álvaro estava de volta. Aí o seu chefe perguntou: e aí, Álvaro, viu lá, tem abacaxi? Tem sim. Eu vi, eles têm abacaxi, olha,
E a aparência do abacaxi estava boa, hein? Tá, quanto custa o abacaxi, Álvaro? Eu não perguntei. Tá, você viu se tinha quantidade suficiente para todo mundo? Eu não sei não. Escuta, e você viu outras opções além do abacaxi? Porque se o abacaxi estiver muito caro, a gente pode começar com outra fruta. Que outras frutas tem lá? Para falar sério, eu não prestei atenção. Pegou o telefone. O José está aí na sessão? Tá. Chama o José aqui um pouquinho, fala que eu quero conversar com ele aqui na minha sala. Chamou o José, que estava há menos de 3 anos na empresa. O José entra na sala e o Álvaro está ali sentado, né? José, é o seguinte, o chefe disse a mesma coisa, pediu a mesma coisa que tinha pedido para o Álvaro. Vai ali no sacolão, vê se tem abacaxi, estou pensando em dar fruta. O José saiu e voltou em poucos minutos. O patrão perguntou, e aí, José, o que você tem a me dizer? Tem abacaxi lá? Tem abacaxi, a aparência do abacaxi está muito boa. Só que eu acredito, pelo que eu perguntei para eles, que se o senhor quiser dar uma fatia para cada um dos funcionários, os abacaxis não serão suficientes. Embora os abacaxis estejam baratos, sabe, chefe? Os abacaxis estavam custando R$ 1,50 a unidade. Eu já olhei e observei que existem outras frutas que a gente pode substituir ao abacaxi. Olha, tem melão que estava doce demais. A unidade do melão está R$1. Mas se o senhor preferir, tem laranja descascada. Por incrível que pareça, eles estão vendendo 100 laranjas descascadas a R$20. Eu acho que seria muito mais vantajoso. Eu deixei tudo reservado lá. Agora, é claro, eu trouxe aqui para o senhor decidir se o senhor quer realmente que a gente pegue as laranjas ou o abacaxi. Legal, volta lá, Álvaro, e encomenda as laranjas. Volta lá, José, perdão, e encomenda as laranjas. José saiu. O patrão olhou para o Álvaro e falou, Álvaro, o que você queria falar comigo mesmo? Ele falou, não, nada. Eu só entrei aqui, eu não sei nem por que eu entrei. Saindo, tá? Tenha um bom dia, Senhor. E foi embora. O que vocês notam nessa história? Você se identifica com Álvaro ou você se identifica com José? Nós vivemos em nossos dias entre escolhermos ser proativos ou sermos simplesmente reativos, embora alguns nem proativos sejam, nem reativos sejam, e sejam inativos. Como cristão, muitas vezes, nós estamos sentados no banco dessa igreja, ouvimos a cada dia a palavra sendo pregada, sabemos o que precisamos fazer, mas não temos a iniciativa de fazer nada. Ficamos sempre esperando pelo outro. Nos limitamos a fazer simplesmente aquilo que nos foi dito para fazer. Vai lá e vê se tem abacaxi. Ele foi realmente, tem abacaxi. Mas e daí? Quantas vezes Álvaro teria que voltar no sacolão para de fato cumprir a ordem do seu patrão? Você se identifica na tua vida espiritual como Álvaro ou como José? Lembram-se da parábola do bom samaritano? A parábola do bom samaritano era aquilo, o homem está caído precisando de socorro. Vai passando o sacerdote, olha e não faz nada. Passa o levita, olha e não faz nada. Passa o samaritano, desce do seu cavalo, cuida daquele homem, coloca ele em cima da sua cavalgadura e ainda o leva para prestar os socorros finais. Eu vi essa semana, eu não quero julgar o caráter da pessoa, eu não quero julgar profundamente quem era esse jovem, mas eu não sei quantos acompanharam uma notícia. O rapaz era um entregador lá na Baixada Santista, e ele estava indo rumo ao trabalho, e ele presencia um acidente. Ele vê um carro desgovernado que acaba caindo numa ribanceira, sai capotando. Ele para a sua moto, desce, vai ajudar aquele homem, fica presente ali até que outras pessoas pudessem chegar para prestar o socorro, até que chega então o resgate e ele vai para o seu trabalho. Chega atrasado.
Mas ele tirou fotos, inclusive, porque ele falou, eu sei que eu vou chegar atrasado. E para tentar aí, quem sabe, né, me justificar com o meu chefe, deixa eu levar as fotos aqui. Quando ele chegou lá, já estava a carta de dispensa. Porque ele chegou atrasado. Sabe que muitas vezes nós não temos essa proatividade? Porque a gente fica pensando, não, tem mais gente para fazer lá. Eu estou passando por aqui, o carro desgovernou, não, mas outras pessoas viram, deixa que os outros socorram. Eu vejo ali aquela vassoura que caiu aqui, ó, no chão ali, na entrada da porta da igreja. Caiu uma vassoura que estava de pé, a vassoura caiu. A pessoa passa, pula por cima da vassoura e segue adiante. E poucos são aqueles que têm a iniciativa de pegar a vassoura, levantar e colocar no lugar certo. Quantos não estão na sua vida espiritual desse jeito, de braços cruzados, sempre dizendo, vai ter alguém que vai fazer por mim. Vai ter alguém que pode ocupar o meu lugar. Você é proativo, você é reativo, que só reage quando te mandam, ou você é inativo? Nem te mandando. Quantos jovens, quantos crentes, simplesmente olhando a água passar e não tem nenhum tipo de iniciativa. Deus procura homens e mulheres segundo o seu coração. Deus busca homens e mulheres segundo o seu coração, que são homens obedientes, que são homens realmente controlados pelo Espírito Santo, que são homens e mulheres que não confiam em si mesmos, mas confiam em Deus, que são homens e mulheres prudentes, mas que devem ser homens e mulheres que vão além do mínimo necessário. Deus precisa de gente proativa. Deus precisa de gente que se levante, arregace as mangas e diga, como disse Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Estou disposto a te servir. Não a ficar sentado esquentando o banco. Até quando você vai passar a tua vida inteira esquentando o banco de igreja? Eu sempre digo para vocês os 3 S, salvo, sentado e sossegado. Me deixa aqui no meu cantinho, salvo, sentado e sossegado. Proatividade é a 5ª característica que Deus espera de vocês e de mim. Proativo é aquele que está sempre na frente, já antecipa os problemas, mas já traz as soluções. O reativo é aquele que espera acontecer e ainda coloca a culpa nos terceiros. Se a coisa não dá certo, ele coloca a culpa nos outros ainda. Só sabe ver defeito. O proativo diz, eu estou indo bem, mas eu acho que eu posso melhorar. O reativo diz, eu não estou tão mal, tem gente pior do que eu. Você percebe? O proativo, ele olha para si e ele diz, eu posso melhorar. E eu vou melhorar. O reativo, ele olha e se nivela por baixo. Não, até que eu não estou tão mal assim, olha o fulano, é pior do que eu. E tem gente que quer continuar justificando as suas falhas e os seus pecados, olhando para as pessoas que são piores do que ele. E se nivelam por baixo. Vamos olhar para o texto de Davi de novo? A partir do versículo 23 eu li o seguinte, os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi, lembra qual foi as palavras de Davi inicialmente? Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei? Vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei? Vocês acham que é tão fácil ser genro do rei? Eu sou um homem pobre, eu sou um homem desprezível. Os servos de Saul vão lá, anunciam a Saul as palavras de Davi, e no versículo 25, disse Saul, assim direis a Davi, o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus. Já sabemos a razão pela qual ele queria os 100 prepúcios. Ele pede 100. 26, anunciaram os seus servos essas palavras a Davi, e esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém, ainda os dias não se haviam cumprido. Você consegue perceber? Os dias não tinham se cumprido. Ele não deixou para a última hora. Tem gente que fica enrolando. Deixa para a última hora. Deixa no último instante. Aí você pergunta, foi lá, fez o vestibular? Eu cheguei atrasado. Como tem gente que consegue chegar atrasado até hoje, gente?
em exame do Enem, como existe essa possibilidade. Todo ano se tem meme de gente que tenta entrar por baixo do portão. Como ainda hoje uma pessoa consegue saber, eu tenho uma oportunidade que pode mudar a minha vida, e consegue chegar atrasado, irmãos? Eu saía no dia anterior, eu ia a pé se preciso fosse. Ele não deixou para a última hora. E o interessante no versículo 27 é que ele feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios. E a conclusão, no versículo 28, é que Saul disse: olha, o Senhor de fato é com esse cara. Davi demonstra profunda proatividade. Ele não se acomoda na sua posição desprezível de gente pobre. Ele não se faz de coitadinho. Ele não se faz de miserável. Ele não entra pelo caminho da vitimização. Não é isso que a gente vê hoje? Ah, não, mas como que eu vou conseguir isso? Ah, como eu? Não, nem vou tentar. Não é isso que as pessoas fazem hoje em dia? Eu não vou nem tentar. É gente morta de espírito. A Bíblia diz que você e eu temos que ser pobres de espírito. E o pobre de espírito é humilde, dependente de Deus. Mas tem gente que interpreta o versículo da bem-aventurança e é morto de espírito. É o baianinho que está vendo ali, né? E quando eu digo baianinho é porque ele era de lá da Bahia, tá bom? Né? De nenhuma forma desprezível. Ele está lá na rede, pendurado, tal, balançando. Aí ele chega para a mãe e fala: mãe, maninha, tem aí remédio para picada de cobra? Aí a mãe disse: filho, a cobra te picou? Ela falou: ainda não, mas ela está vindo ali, ó. Logo, logo ela chega. Você consegue perceber? Por que o cabra não levanta se está vendo que a cobra está vindo? Mas sabe que a Bíblia já falava dessas pessoas? A Bíblia fala que muitos dizem: por que você não vai? Por que você não levanta? Por que você não vai para a luta? Ah, tem um leão lá fora. O senhor não viu? Não, tem um leão lá fora. Se eu sair, o leão vai me pegar. O sábio já dizia isso no livro de Provérbios. E quantos hoje, mortos de espírito, estão colocando desculpas? É a pandemia, não tem jeito não. Como é que eu vou conseguir hoje, em plena pandemia? Não, não tem como. O negócio é eu pedir, o negócio é eu sair por aí, sabe? Vendo de que forma que eu, me fazendo vítima, eu posso conseguir algo em troca. Quantos aqui podem dizer amém que, mesmo na pandemia, conseguiram um novo trabalho? E melhor ainda, diga amém. Sabe por que eu perguntei? Porque eu sei que tem gente aqui que não ficou de braços cruzados, se vitimizando. Ah, eu sou pobre, eu sou desprezível. Davi se antecipa. É incrível. Olha, pagar tudo isso eu não pago, mas o que ele quer? 100 prepúcios? Opa, agora é para mim. Espera aí, para quando que ele quer? O prazo é 1 semana. 1 semana é para já. Deixa eu ir. Davi se antecipa. Davi reúne um grupo de otimistas. Você tem andado com gente otimista ou você tem andado com gente pessimista? Porque a Bíblia diz, é o próprio apóstolo Paulo quem fala, que as más companhias, elas corrompem, elas pervertem os bons costumes. Cuidado com quem você anda. Você tem que andar com gente otimista. Você tem que andar com gente do bem. Você tem que andar com gente para cima. Com quem você tem se envolvido? E ele encontra um grupo de otimistas, porque está aqui, ó. A Bíblia nos diz no versículo 26, anunciaram seus servos essas palavras a Davi. Esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei, porém ainda os dias não se haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu com os seus homens. Gente, eu tenho uma tarefa para vocês. Quem está comigo? Vamos lá? Qual é a tarefa, Davi? Arrancar 200 prepúcios de filisteus. Cara, você está falando sério? Meu, é para nós, o braço do Senhor está com a gente. Para com Deus não tem impossíveis. Vocês topam ou não topam? Vamos comigo, levanta, coragem. E ele consegue convencer os cabras que vão com ele.
Porque Davi era uma pessoa otimista, Davi era uma pessoa proativa. Ele não falou, vão lá. Mas ele disse, eu vou. Quem é que vai comigo? Você fica esperando os outros resolverem para você? 6 horas, é o crente 6 horas. 6 horas para que eu consiga isso, 6 horas para que eu consiga aquilo outro. Só sabe falar 6 horas. Mas oração, está dentro da palavra oração o quê? Ação. Nós oramos, nos levantamos e agimos. Davi era alguém proativo, Davi se antecipa. Davi reúne um grupo de otimistas. E por incrível que pareça, Davi volta antes do prazo vencer. Muitas vezes você está sendo um Álvaro da vida. Você espera até o último momento. Às vezes eu vejo a minha filha Thaís, que está aqui hoje, ela de cabeça quente, às vezes dizendo, poxa, eu tenho gente que não está cumprindo o prazo está vencendo, tenho que entregar um serviço, tenho que mandar um prospecto, tenho que fazer isso, e não chega, e quer ver que vai chegar, ainda vai chegar mal feito, e é batata. É gente que deixa para a última hora, e ainda entrega a coisa mal feita. Talvez é por isso que você não conseguiu ainda galgar os passos que você tanto almeja na empresa em que você está. Porque você está sendo um Álvaro que, embora cumpra rigorosamente o teu horário de trabalho, em que você nunca tenha criado um caso com ninguém lá, você não seja proativo. O patrão sabe que se te der um cargo a mais, que se te colocar sobre um cargo de liderança, o negócio vai afundar ao invés de progredir, porque você não tem iniciativa, você é morto de espírito. A gente precisa, meus amados irmãos, sermos proativos, não reativos, e nem tampouco inativos. Essa pandemia serviu para muitos simplesmente reclamarem da vida e questionarem a Deus. Mas serviu para que muitos pudessem vencer na vida, começar os seus negócios e ver os seus negócios indo para frente e dando certo. Amém ou não? Quantos aqui na igreja, eu sei, que nesse tempo de crise não ficaram de braços cruzados reclamando? Nós vivemos num país em que, infelizmente, as pessoas estão todas elas preocupadas e querendo saber quando é que vem de novo o novo auxílio, quando é que vem de novo a nova, me perdoe a palavra, né? O novo socorro, quando é que vem de novo a nova esmola, que às vezes a gente está esmolando, ao invés de arregaçar as mangas e a luta. Davi se antecipa, Davi reúne um grupo de otimistas e Davi volta antes do prazo vencer. Mas muito mais ainda, o que me empolga em Davi é que ele volta com resultado. E ele já pensou, rapaz, imagina se eu venho com 100 e no meio do caminho o cavalo tropeça, eu acabo perdendo, o saco se rasga e eu perco aí uns 10 no meio do caminho, eu chego com 90. Ou se eu perder um, imagina, ele pediu 100, se eu chegar com 99, olha, quer saber de uma coisa? Para não ter dúvidas, Mical vai ser a minha esposa. Ele não levou 100, ele levou quantos? Deus hoje busca homens e mulheres proativos. Sabe o que diz em João 4,35? Desculpa dos discípulos de Jesus que não queriam trabalhar. E Jesus lança em rosto deles isso. Em João 4,35 está escrito, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Vocês estão deixando para a última hora? Vocês estão falando, ainda falta 4 meses para vir a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Está na hora da gente colher. Está na hora da gente se levantar e ir para a luta. Não fiquem aí de braços cruzados esperando passar 4 meses, não. A ceifa já está aí diante de nós. Jesus era proativo. E Jesus exige isso de cada um daqueles que lhe seguem. Em João 9,4 está escrito, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. O que Jesus está dizendo, aproveita enquanto é dia, porque quando anoitecer ninguém mais trabalha. Sabe, trazendo para a aplicação espiritual, você está com saúde?
Você consegue levantar e propagar o Evangelho? Você consegue falar de Cristo para alguém? Você consegue se envolver numa obra social? Você consegue se disponibilizar e dizer, eis-me aqui, Senhor, me usa? Ou vai ficar arrumando desculpas até quando? Porque vai chegar a noite quando ninguém mais trabalha. Sabe, eu conheço pessoas que se decidiram por Jesus Cristo já numa idade avançada. E quando a gente vê pessoas que se decidem por Cristo em idade avançada, sempre que você pergunta para eles qual é a coisa que mais você se arrepende na sua vida, sabe o que as pessoas dizem? Não ter me decidido por Jesus mais cedo. Quando eu tinha saúde, quando eu podia fazer muito mais pelo Senhor. Você vai esperar para se envolver na obra do Senhor até quando? Até quando você vai ficar empurrando para os outros? Até quando você vai ver a vassoura caída no chão e pulando por cima dela? Ao invés de dizer, não, eu vou levantar essa vassoura aqui para que ninguém tropece. Até quando você vai se limitar a responder, tem abacaxi? Tem. Quanto custa? Não sei. Até quando a gente vai ficar dizendo, tem 4 meses ainda até que venha a ceifa? Até quando você vai continuar olhando e dizendo, não está claro ainda, até que chegue a noite e não possa mais trabalhar? Zaqueu é um dos exemplos de proatividade na Bíblia. Quando a gente lê Lucas 19, 3 e 4, você que conhece a história de Zaqueu, a Bíblia nos diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Você se lembra por que ele não podia ver a Jesus? Por que Zaqueu não conseguia ver Jesus? A sua baixa estatura, e para compensar ainda, o que tinha diante dele? Uma multidão. Ele podia ficar reclamando da vida, eu sou baixinho, todo mundo tem razão, ficam lá fazendo meme de mim, eu sou baixinho. É isso mesmo, eu não vou vencer nunca na vida. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pobre, eu sou desprezível. Mas sabe o que Zaqueu fez? Olha o que a Bíblia diz. Ele não podia ver Jesus por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, sabe o que ele fez? A primeira coisa que eu preciso fazer é passar na frente dessa multidão. Eu sou baixinho, mas eu tenho perna. Eu sou baixinho, mas eu sei correr. Ele correu, passou adiante da multidão, mas talvez ele pensasse, eu sou tão baixinho que a multidão vai poder passar por cima de mim. Sabe de mais uma coisa? Eu vou me precaver. E o que ele fez? Subiu numa árvore. E por sua proatividade, quem é que o viu naquela árvore? Jesus. Que no meio de uma multidão, teve os seus olhos voltados para quem? Para Zaqueu. Se ele ficasse lá atrás, reclamando da vida, nada aconteceria na vida de Zaqueu. Lembram de Jairo? Proativo? Ou eu fico chorando aqui pela minha filha, ou eu tomo uma decisão. Eu rompo com essa minha religiosidade que não tem servido para salvar a vida da minha filha. Eu rompo com essa minha religiosidade, eu rompo com esse meu orgulho, e eu vou ao encontro de Jesus e eu vou me lançar aos pés dele hoje. E foi isso que Jairo fez. Abriu mão da sua posição na sinagoga. Porque todo aquele fariseu, todo aquele principal de sinagoga, que reconhecia Jesus como Salvador diante de todos, era expulso. O que é mais importante para você? Ficar reclamando da vida? Colocando obstáculos? Sendo inativo? Ou se muito reativo? Que só funciona quando alguém te dá um empurrão, quando alguém te dá um cutucão, quando alguém te balança? E o que dizer daquela mulher que há 12 anos sofria com um fluxo de sangue? Que proatividade! Já tinha gastado tudo que ela tinha, mas quando ela soube, Jesus está passando, opa, nada me impede de tocar em Jesus hoje. Eu sei que as pessoas me desprezam, mas eu vou. E conseguiu tocar em Jesus no meio da multidão. Passou no meio de todo mundo, dá licença, se agachou e tocou em Jesus. E ela teve a cura para a sua enfermidade. Quanto tempo você ainda vai ficar de braços cruzados? Saul pediu 100 prepúcios.
Davi trouxe 200. Porque o homem segundo o coração de Deus não mede esforços para agradar a Deus. Ele vai além do mínimo necessário. Davi era homem segundo o coração de Deus, porque ele não se limitou apenas em fazer a sua obrigação, mas como prova de gratidão ao seu Deus, esmerou-se em fazer muito mais. Muitos pensam, e talvez alguns estejam me assistindo, ou talvez alguns estejam aqui na igreja, muitos pensando, eu já fui na igreja no domingo passado, e hoje em dia tem aquela desculpa, né? Deixa a vaga para outros agora. E aí você vai ver que o irmão chega na igreja depois de 3 meses. Isso para não dizer que tem irmão da igreja que não apareceu aqui ainda, desde que nós voltamos aos nossos cultos presenciais. Se tem pela internet, para que eu vou lá? Em casa eu vejo tomando uma coca, comendo pizza. Vê? É só olhar, quanto era a audiência no começo da pandemia? Todo mundo tão espiritual, né? Oh, meu Deus do céu, Deus tem misericórdia. Que esse vírus não me pegue, Senhor. Oh, meu Deus, a igreja está reunida agora. Uau, era gente que estava no Facebook, estava no YouTube, compartilhava, ia ali, não perdia um. Você olhava lá, os picos dos vídeos, era 1000 visualizações, era 1000 e tantas visualizações. Você fala, olha, o fulano ainda viu, ainda está assistindo a semana inteira o replay. Hoje em dia, a coisa mais difícil é você identificar alguns dos irmãos nas transmissões. Acomodou. O vírus não é tão ruim assim, está matando só os mais velhinhos, está matando só os outros que são mais doentinhos. Eu estou aqui mesmo. Está tão bom ficar em casa. Quando eu tinha que ir para a escola bíblica dominical, 5 horas da tarde. Quarta-feira tinha que ir para a igreja, agora é tão bom ficar em casa. Eu já dou o dízimo. Por que ainda ficam falando de dar oferta missionária? Para que ainda fazer lá mutirão? Rapaz, eu fui hoje, até na reunião dos homens lá, os caras passaram a sacolinha hoje, meu. Dá licença, meu. Eu já não estou dando, por que tem que dar ali de novo? Eu já sou tão religioso, para que eu preciso de Jesus? Já ouviu muita gente que você vai falar de Jesus? Não, eu não vou passar por essa lei não, a lei dos crentes, me deixa aqui na minha lei. Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Você acha que está fazendo muito, porque está fazendo o que era a tua obrigação? A Bíblia diz que quando a gente só faz aquilo que é obrigado a fazer, você pode se olhar no espelho e dizer, eu sou um inútil. Porque o que o Senhor quer, não é que você faça única e tão somente o que deve ser feito. Mas o Senhor espera de você mais. Lembram-se da parábola dos talentos? O Senhor sabe qual é a tua capacidade. Eu não estou querendo aqui nivelar todos com uma mesma capacidade. Nós temos estudado os dons espirituais e nós sabemos que o Espírito Santo vai olhar para cada um de nós e vai dar aquilo que é útil. Alguns de nós receberemos um dom, outros receberão, quem sabe, 2, outros talvez 3, e assim vai indo. Mas um pelo menos você recebe, para o que é útil dentro da obra do Senhor. E o Senhor conhece a capacidade de cada um.
A Bíblia nos diz lá em Mateus 25 que vai Jesus Cristo e conta aquela parábola e diz: um certo senhor viajou para uma terra longínqua e ele chamou 3 dos seus servos, a um ele deu 5 talentos. Imagine que são ali uma medida monetária, tá bom? Deu a um 5, deu ao outro 2 e deu ao outro 1. Porque o Senhor conhece a nossa capacidade. Ele sabe que alguns conseguem administrar e lidar com 5, outros talvez só consigam lidar com 2, e outros talvez com 1. Eu não estou pedindo para você fazer o que vá além da tua capacidade, porque o Senhor sabe qual é a nossa capacidade. O que o Senhor quer é que você seja proativo, que você use os seus dons e os seus talentos, e não precise ninguém estar te mandando fazer isso. Que haja disposição da gente servir ao Senhor. E o Senhor entrega a um 5, a outro 2 e a outro 1. Ele vai e viaja e volta depois de muito tempo. Quando ele retorna, chega ao que tinha dado 5. Oi, voltei. Ele falou: meu Senhor, que bom, o Senhor voltou. Está aqui os 5 que o Senhor tinha me entregue, e está aqui mais 5 que eu consegui fazer desses 5 que o Senhor me deu. E devolveu 10. Uau! Bem está, servo bom e fiel. E você, que recebeu 2? Ah, Senhor, eu consegui com esses 2 fazer mais 2. Olha aqui, estou te devolvendo 4. Uau, que bom. E o que recebeu 1? Olha, na realidade eu fiquei com medo. Eu sei que o Senhor é um homem muito rigoroso. Sabe o que eu fiz? Eu peguei esse 1 e eu enterrei. Mas eu está aqui, ó. Eu desenterro ele. Espera só um pouquinho. Desenterrou e devolveu o 1 para ele. Esse senhor olha para ele e falou: você sabe que eu sou alguém rigoroso, você sabe que eu sou alguém que cobro, e você nem sequer colocou isso aí no banco para me devolver com a correção, pelo menos? Você está me devolvendo esse 1 que não vale mais 1, vale menos do que 1. Então quer saber de uma coisa? Pega esse 1 e deu para o que tinha recebido 5. E você fica sem nada. Talvez você não entenda o que o Senhor queria ensinar com isso, mas eu quero te dizer: nós temos um Senhor que foi para uma terra longínqua. Esse nosso Senhor, após ressuscitar, a Bíblia diz que ele ascendeu aos céus e está sentado à direita do seu Pai. Mas esse Senhor prometeu que iria voltar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: olha, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse Senhor está voltando. E o que Ele te entregou, o que você vai devolver para Ele? O que Ele te confiou, o que Ele receberá de você? A tua inatividade fará com que você chegue de mãos vazias diante do seu Senhor? Ainda que você saiba que Ele cumpre a sua promessa, ainda que você saiba que Ele está às portas, ainda que você saiba que Ele está voltando, ainda que você saiba que Ele não deixará passar nada em branco, você insiste em enterrar o teu talento e não oferecer nada ao Senhor. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas a quem pouco foi dado, também lhe será cobrado. Somos
servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Fecha seus olhos. Analisa aí agora a tua vida. Analisa a tua vida, em nome de Jesus. O Senhor encontra em você um verdadeiro adorador? O Senhor encontra em você, de fato, um homem e uma mulher temente a Deus de verdade? O Senhor encontra em você alguém cujo coração é fiel a Ele, disposto a continuar firme com Ele? O Senhor, olhando para ti, encontra uma pessoa afeita à oração, à intercessão, aos momentos particulares com Ele? Mas o Senhor, será que durante essa série de mensagens tocou ao teu coração a ponto de despertar em você o que tem lhe faltado, que é a obediência? E se você tem sido desobediente, não adianta. O que capacita, o que autentica, o que credencia alguém a ser segundo o coração de Deus é a obediência. Você hoje reconhece que precisa permitir que o Espírito Santo encha e controle a tua vida? Quais são as práticas que você precisa deixar de lado? Você reconhece que você tem sido muito soberbo, confiando única e tão somente em si mesmo e não confiando em Deus? Você se despertou durante esses domingos a necessidade da prudência? Você tem se precipitado no teu andar, no teu falar? Você não tem obedecido e cumprido a palavra de Deus? Mas hoje Deus tocou ao seu coração acerca da necessidade de ser proativo, a parar de vitimismo, a parar de se fazer de coitado, a parar de dizer eu não posso, eu não consigo, tem gente mais capacitada do que eu na igreja, tem uns que podem ocupar o meu lugar, tem uns que podem fazer o que estão querendo que eu faça. Saiba que você continuará sendo um servo inútil, como eu o serei, se simplesmente estiver determinado a fazer o que me é mandado. O Senhor te entregou talentos, e o Senhor cobrará esses talentos. O Senhor que é o Deus soberano, o Senhor que é o Deus e Senhor absoluto, aquele que domina sobre tudo e sobre todos, é aquele que um dia voltará e pedirá a prestação de contas dos teus talentos. Que nós nos levantemos hoje à proatividade, que nos levantemos hoje para dizer: eis-me aqui, ó Senhor, Deus soberano sobre tudo e sobre todos, reina e governa a minha vida. Fica de pé, vamos louvar ao Senhor. Se Deus falou ao seu coração, aí no seu lugar mesmo, renova essas tuas promessas com o Senhor. Enquanto canta essa música, que essa música seja verdade na tua vida, que você o reconheça como Senhor soberano e absoluto dos teus atos, aquele que te ofertou de bom grado, que te capacitou com o Espírito Santo, e que se você não tem mudado de vida é porque não tem permitido que esse Espírito Santo te controle. Agora talvez o que lhe falta é a presença de Deus na tua vida. Entregue-se a Jesus, mas não saia daqui sem tomar decisões claras. Tu és soberano,